Preciso de ti, quebranta meu coração. Estava falando com a Cristina que eu não tenho muita habilidade com PowerPoint, mas ela vai estar, à medida que eu for falando os textos, os colocando ali também, para que você possa acompanhar por ali. Então, se você tem a apostila, você pode abrir ela aí na parte de batalha espiritual na Bíblia. Como a irmã Ângela disse, né? Nós queremos fazer algo diferente, né? Estudar as Sagradas Escrituras, ouvir o que a palavra de Deus, que não erra de maneira nenhuma, tem a nos dizer sobre a batalha espiritual. E uma das coisas que nas conversas com a irmã Ângela mais me marcaram foi a compreensão que nós fomos desenvolvendo a respeito de 1 João 4,18, que é o primeiro versículo que está aí. Né? Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma das primeiras áreas que vão envolver, antes de entrar qualquer coisa, antes de entrar em qualquer inimigo da batalha espiritual, que nós devemos ter consciência, é de que a batalha espiritual ela é uma luta entre o amor e o medo. Porque o medo, ele desconstrói coisas na nossa cabeça. O medo também coloca barreiras em nós, ele vai limitando as nossas vidas. Ele vai nos escravizando. Ele coloca coisas na nossa mente que não existem na verdade. Né? Tantas pessoas hoje, elas têm medo do diabo, quando não deveriam ter. Né? Aqui diz, o perfeito amor lança fora o medo. Né? Eu não preciso de ter medo, se eu sou aperfeiçoado no amor. Nesse amor que vem de Deus. E o amor que vem de Deus, ele dá a certeza de que nós somos salvos, de que nós somos guardados, de que nós somos selados pelo doce Espírito. Então, querido, a primeira ideia que 1 João 4,18 quer transmitir para a gente é essa. A batalha que deve se travar no coração do cristão é entre o amor e o medo. E o amor de Cristo, quando ele vem sobre a vida do cristão. Quando o cristão se deixa abraçar pelo amor, o amor vai colocando todos os medos para fora. Não vai colocar todas as lutas, porque o cristão vai passar por lutas a vida inteira, e ele é o que mais passa lutas, na verdade. Mas, eu não vou ter medo quando as lutas vierem. Eu não vou temer, porque eu sei, como diz a Escritura, que o meu Redentor vive. Amém, querido? Então vamos dar uma olhadinha na introdução. Diz assim: vivemos em uma época em que devemos nos voltar cada vez mais para as Sagradas Escrituras. Pois, como é atestado por ela mesma, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, de acordo com 2 Timóteo 3, 1-5. Considerando essa colocação, eu gostaria de enfatizar que, em questão de batalha espiritual, devemos considerar seriamente o que tem a nos dizer as Sagradas Escrituras, para que não sejamos enganados em nada. Então, como é que eu não vou ser enganado? O inimigo, nós vamos ver mais à frente, né, nas próximas aulas, ele é talvez, depois de Deus, depois da Trindade, o ser que mais conhece as Sagradas Escrituras.
Ele conhece tão bem as Sagradas Escrituras, meu querido, que ele teve a ousadia de tentar Jesus com as Sagradas Escrituras. Se você ler o Mateus 4, você vai se lembrar disso. Né? Quando ali no deserto, Jesus está durante 40 dias jejuando, e o diabo vem tentar Jesus com o quê? Com a palavra de Deus. Se ele acha que ele pode tentar Jesus, que é Deus, com a própria palavra dele, quanto mais a nós que não temos um conhecimento perfeito das Sagradas Escrituras. Então é por isso que nós devemos cada vez mais nos ater às Sagradas Escrituras. Nós devemos ler, nós devemos comer a palavra, nós devemos ler a palavra, estabelecer métodos, estabelecer a devocional, não abandonar isso. Minha esposa estava fazendo devocional outro dia, e eu tenho um livro lá na minha casa, de um pastor chamado Charles Swindoll, um pastor muito velhinho já, muito idoso, é considerado nos Estados Unidos pastor de pastores, e ele escreveu uma carta, dizendo assim, deixe que as tarefas do seu dia tomem todo o seu tempo. Deixem que elas te consumam de uma maneira e te preocupem de uma maneira que não sobre nenhum tempo para a sua devocional. Aí ele colocou assim, assinado, Satanás. Quando eu vou abandonando as Sagradas Escrituras, quando eu vou criando métodos de justificação, eu vou dizendo, não, hoje não deu para fazer devocional, por quê? Não, porque o dia foi corrido demais. Não, o dia continua tendo 24 horas. Continua tendo 24 horas, todos os dias. Hoje foi um dia de pressão, eu perdi alguém, ou o trabalho foi cansativo, os estudos me prenderam demais. Talvez seja um sinal de que você deva organizar a sua vida melhor, mas não de que você deva abandonar as devocionais, a leitura das Sagradas Escrituras. Porque sempre a sua carne, aí eu já estou entrando em um inimigo, ela vai se auto-justificar. Ela vai querer sempre se justificar. Eu não sei se você já percebeu a tendência que você tem, que o ser humano tem, que nós temos, que eu tenho, de ser muito condescendente com os meus erros, de minimizar os meus erros e colocar os erros dos outros em evidência. Né? Aumentar os erros dos outros como se fossem o maior pecado do mundo, quando eu também tenho pecados tão feios, tão errados como os dos outros. Então, querido, aqui vai dizendo, vamos considerar seriamente o que as Sagradas Escrituras nos têm a dizer. Eu me lembro de uma passagem que tem marcado a minha vida, né? Lá em Atos 17 diz, creio que é Atos 17 mesmo, os cidadãos de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam tudo nas Sagradas Escrituras. Né? Muitos crentes de hoje, muitos cristãos, infelizmente, quando ouvem uma pregação, quando ouvem uma palavra, quando ouvem uma experiência, eles não conferem nas Sagradas Escrituras. Eles vão aceitando. E às vezes o erro vai penetrando bem devagarinho. Como o pastor Márcio diz, ninguém tropeça em pedregulhos, em montes. Nós tropeçamos em pedrinhas. E toda vez que nós deixamos de conferir as coisas nas Sagradas Escrituras, nós vamos tropeçando em pedrinhas. E quando nós vemos, nós já estamos cercados por um muro intransponível. Mas me acompanhe, querido. A primeira informação concreta que a Sagrada Escritura nos transmite é a de que temos 3 inimigos. Abra lá em Romanos 8:7 comigo. Vamos ler as Sagradas Escrituras, porque o curso é de batalha espiritual na Bíblia. Então nós vamos ler bastante a Bíblia. Romanos 8:7 vai mostrar qual o primeiro inimigo que nós temos.
Amém? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o primeiro inimigo que a Sagrada Escritura identifica como o inimigo do cristão, como um inimigo de Deus para a transformação do cristão, a carne. Não é o diabo, é a carne. É a carne. Pendor da carne é inimizade contra Deus. O que é pendor? É a tendência, é a inclinação da carne. Né? Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, o ser humano, muitas vezes ele se vê querendo ser humilde, querendo amar as pessoas de uma maneira melhor, mas quando ele vê, ele está desenvolvendo sentimentos de inveja, de amargura, de cólera. Ele começa a fofocar, falar mal da vida dos outros, sempre querendo tomar conta da vida dos outros. Então, querido, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O segundo inimigo, João 16, 33. Que aqui nós vamos, na apostila, tratar como o primeiro. João 16, 33. Jesus, ele está pregando para os discípulos. Ele está falando que ele vai ter que partir. Ali em João 13, ele tinha lavado os pés dos discípulos. Em João 14, ele começa a falar para os discípulos não terem medo. Ele tinha que partir, mas ele ia mandar o Consolador, o doce Espírito, que ia direcioná-los em todas as coisas. Em João 15, começa a alertá-los sobre a perseguição que eles vão sofrer, porque se ele foi perseguido, quanto mais nós. Ou seja, querido, é interessante o contexto onde esse versículo está, antes que eu o cite, você entender o contexto. Né? Nós estamos no mundo e muitas vezes nós desejamos viver como? Tranquilos, sem problemas, sem perseguições, com toda a tranquilidade. Não, está errado. Eu gosto muito de história da igreja, leciono nessa área, e quando eu vou estudando a história daqueles primeiros cristãos que eram jogados no Coliseu Romano, que eram jogados em bacias de água fervendo, que eram cortados, serrados para servirem de postes de iluminação no Império Romano, mas que não se entregavam, que eram perseguidos, simplesmente porque criam na verdade que é Jesus Cristo. Eu não consigo conceber para nós hoje outra coisa. Nós não podemos nos adequar ao sistema do mundo. O primeiro trabalho que o inimigo faz, e que a carne colabora, e que o mundo colabora, é para que nós nos adequemos ao mundo. E o que é que o mundo prega hoje para nós? Conforto, tranquilidade, uma vida estabilizada. O mundo ensina que mais bem-aventurada coisa é receber do que dar. Tudo isso o mundo vai ensinando. E muitas vezes nós vamos assumindo esses valores. Como o meu pastor diz, nós começamos a assumir o pensamento de não tem nada a ver não. Tem nada a ver não. E o inimigo só vai batendo palma e realmente dizendo, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver eu gostar mais de receber do que dar. Não tem nada a ver. Eu fico, não como uma crítica, cada um faz o que quer. Mas eu acho que nós devemos, porque nós temos a mente de Cristo, pensar nas coisas que nós fazemos, pensar nas coisas que nós colocamos no nosso carro, por exemplo, que vai ser a explicação que eu vou dar para vocês. Eu não sei se você já viu aquele tipo de adesivo no carro. A serviço do Rei Jesus. Que glória, amém, aleluia.
E deve estar a serviço do Rei Jesus, o carro mesmo. Mas, querido, como muitas vezes isso não é verdade. Nós não devemos ser só de palavras, nós devemos ser de verdade. Né? Eu não estou falando isso para você pensar no seu vizinho, não. Estou falando isso para você pensar nas suas atitudes. Né? A batalha é a batalha contra você mesmo. Você não deve pensar em momento nenhum no seu vizinho, no seu amigo, no seu companheiro de ministério. Você deve pensar em você. Como está a sua vida. Para que você também não seja um acusador como o inimigo é. Né? A serviço do Rei Jesus. Nós devemos refletir nessas posturas. Será que eu estou disposto que o meu carro esteja a serviço do Rei Jesus mesmo? Eu me lembro quando eu era seminarista, eu fui seminarista da igreja durante 3 anos. E eu tive que aprender com o pastor Márcio que era a serviço mesmo do Rei Jesus. E a serviço do Rei Jesus era 24 horas por dia. Tinha adolescentes que me ligavam 1h da manhã, 3 horas da manhã, e eu tinha que atender o telefone para poder abençoar, para poder ouvir. Às vezes era um pesadelo, às vezes era um medo, uma depressão que tinha batido ali durante a madrugada. Às vezes ali quando o telefone da paz era ali na casa administrativa, né, durante a madrugada, que era o meu plantão, ouvindo os irmãos, os problemas dos irmãos, de pessoas que não eram cristãs. Então eu fui aprendendo. Eu me lembro de um dia que a pedreira foi invadida em 97, que eu estava lá dentro, e tirei um menino lá de dentro, do centro estudantil, e tinha o irmão que hoje é pastor, o Ronaldo Unisonst, e nós estávamos tentando tirar ele lá de dentro. Nós viemos desesperados no pastor Márcio, e ele então disse para nós com aquele olhar sereno, tranquilo: vai lá, filho, volta para ser Marte. E nós tivemos que voltar lá, eu e o Daniel Grandioso, voltamos para lá, né, aquele tanto de tiro, quase que a polícia me pega para ser testemunha, porque eles estouraram o jogo do bicho quando estavam ali, quando eu estava passando ali na porta, e nós conseguimos tirar o Ronaldo de lá. Né? Nessas coisas todas eu fui sendo aperfeiçoado. Né? Eu vou dizer que eu gostava? Não, senão eu sou mentiroso. Muitas coisas eu não gostava, muitas coisas eu questionava, eu ficava nervoso. Né? O pastor Kaiser tratou o meu temperamento, porque eu tinha uma característica que o inimigo adora, né? Que é a soberba. E o pastor Kaiser, ele é muito bom para tratar. Né? Se você sabe que é soberbo e precisa de tratamento, procure o pastor Kaiser, que ele vai dar um tratamento a seco. Né? Em você, eu me lembro do dia em que ele chegou, já tinha acumulado muita coisa, apontou o dedo no meu nariz, mesmo, falou assim: você é um soberbo, orgulhoso, e começou a falar todas as verdades sobre a minha vida. E eu tinha 2 opções. Porque nós somos livres, não somos? Tinha 2 opções. A primeira opção era burrice. A primeira opção era dar um soco nele e acabar com o meu ministério. Né? Quem conhece o pastor Kaiser sabe que a primeira opção é burrice, por causa do tamanho dele. E a segunda opção era aceitar que aquilo era verdade e aceitar ser tratado. Graças a Deus eu fiquei com a segunda opção. Graças a Deus para a minha saúde, né, ministerial e física. Né? Mas, aqui diz, querido: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? No mundo o cristão passa por aflições. Por quê? Porque o mundo não é amigo do cristão. O que o mundo diz para as mulheres? Para vocês começarem a entender e como que as mulheres vão se adequando a esse padrão. O mundo diz para as mulheres o seguinte: que bonita é a mulher magra, alta, loira ou morena,
que a mulher, se ela for um pouquinho mais cheinha, já está errado. E as mulheres cristãs, elas vão se adequando a esse padrão. Quando o padrão da Bíblia é qual? Que as mulheres sejam modestas, que se ataviem de trajes de modéstia, de pureza, de santidade. Mas as mulheres, elas vão aceitando outro padrão, porque elas têm, eu acho, né, a minha teoria é essa, um desespero, um medo de que elas vão ficar para a titia. Você não vai ficar para a titia, querido. Você vai ficar revestida cada vez mais de santidade. Mas eu confesso para você que é difícil, numa sociedade perversa como a nossa, aceitar que o padrão de Deus seja melhor, porque nós somos confrontados desde pequenos, bombardeados desde pequenos com essa mentalidade. Ah, você tem que vestir melhor, você tem que estar mais assim, você tem que estar assim. Eu tenho um discípulo, não vou falar o nome, e ele está cortejando, e ele estava me contando um absurdo, outro dia, que a família da moça, a família da moça, não a moça é cristã, a família da moça obriga a moça, todas as vezes que ele vai lá, a se vestir muito bem, mesmo ela estando em casa, porque este mundo é competitivo. Se ela não se vestir bem adequadamente para ele, ele vai se cansar logo dela. Então, querido, o padrão, como que o padrão do mundo, ele vai usurpando o padrão de Deus, como que ele vai manipulando, né? Uma outra coisa, no caso, né, dos homens, no mundo passais por aflições, de repente o homem, a face, ela é muito importante para todo ser humano, mas você imagina você tomar um tapa no rosto. É difícil aqui pensar se você ia dar outra face. E Jesus Cristo manda dar outra face. Imagina alguém fazendo mal para sua esposa e você tendo que abençoar e perdoar. Né? No mundo você passa por aflição, você é mal falado. E o mundo, ele chegou em um nível, eu estou trabalhando isso muito com os meus alunos nesse semestre, que conseguiu colocar intolerância entre as denominações que existem, entre os cristãos. É cristão de uma igreja falando mal de cristão da outra, como se fosse o dono da verdade. E eu cheguei em um ponto para os meus alunos que eu falei para eles, eu cansei de ser o dono da verdade.